Ok, som, testando. 1, 2. Ok, som. Ô Breno, você já comprou café, Breno? Essa pandemia aí. Ok. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para uma escola bíblica dominical, para a glória de Deus. Deus abençoe você que irá nos acompanhar aí através das redes sociais. E é com muito prazer que nós estamos aqui nesta manhã para transmitir a escola bíblica dominical para você que está em casa, nesse dia de chuva, né? Chuvoso, garoa, chuvinha. E você está aí embaixo do cobertor, tomando um café. Nós estamos aqui no frio, já se molhando já, viu? Mas temos o prazer de levar o ensino até você, viu? Temos esse prazer. Vou fazer uma oração e em seguida estarei louvando a Deus com um hino. Um dos hinos que a revista nos sugere. Nos acompanhe aí, faça comentários. E Deus seja louvado durante esta hora e meia que aqui estamos para adorar o nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na tua casa, diante da tua presença. Senhor, viemos aqui para aprender da tua palavra, dos teus preceitos, das tuas maravilhas, nos fortalecer mediante o ensinamento da tua palavra através da escola bíblica dominical. Pai querido, abençoa cada um de nós que estamos aqui na igreja, eu, Claudenilton, o cooperador Breno, ó Deus, com o intuito de trabalhar para realizar a tua obra, e abençoa também os teus filhos, que se encontra, Senhor, em casa, irá nos acompanhar através das redes sociais. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, visita os meus irmãos, nossos irmãos que se encontram enfermos, ameniza as suas dores, seus sofrimentos, cura as vossas enfermidades, sejam fortalecidos pela presença que há no poder de nome de Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido, permanece neste lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou louvar a Deus com o hino 305, que é um dos hinos sugeridos para a escola bíblica dominical, amém? Glória a Deus. O hino 305, vamos lá. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhemos pelos céus, cantando vamos combater
houve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Levai escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Amém. Glória a Deus. Hoje é 16 de agosto de 2020, lição de número 7. E o tema da lição é o seguinte: o Senhor peleja pelo seu povo. Esse é o título da lição, o tema. Que o Senhor peleja pelo seu povo. Nós vamos ler o texto áureo, verdade aplicada, o objetivo da lição. E depois iremos ler o texto de referência que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. O texto de referência, para você que não tem revista, já vai abrindo aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17, e o versículo 2 ao versículo 6. Amém? Graças a Deus. Então, vamos ler o texto áureo. O texto áureo. Acompanhe comigo, no nome de Jesus. Fala assim: Deus é Espírito, e importa que os que adoram
o adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. Vamos ler a verdade aplicada. Verdade aplicada, ela fala assim: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Adorar a Deus é apresentar o verdadeiro, apresentar o verdadeiro, desculpa, irmão. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Então, adorar a Deus faz parte da dedicação, amor e respeito a Deus. Somente cantar não é o suficiente. Tem que ter uma coisa mais unida com Deus através da dedicação, se dedicar a Deus, amar a Deus e respeitar a Ele. Então, isso é uma prova de que nós conhecemos e o amamos ao Senhor. Amém? E adoramos a Deus. Vamos para o objetivo da lição: mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Amém? Vamos para o texto de referência. O texto de referência se encontra em 2 Crônica, capítulo 17, e o versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Acompanhe comigo. Versículo 2. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O versículo 3: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns. Versículo 4: antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Versículo 5: e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância. Versículo 6: e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Amém. Glória a Deus. Vamos já para a lição. Vamos para o tópico 1. No nome do Senhor Jesus. Me acompanhe aí, você que está me acompanhando, para a glória de Deus. A introdução da revista, irei ler também a introdução. A introdução, ela fala assim: Deus nos criou para que o adoremos. Deus nos criou para que o adoremos a Ele. Estamos fazendo isso? Se estamos fazendo isso, então o objetivo de Deus está sendo alcançado. Caso nós não esteja adorando, é como se o objetivo, o alvo de Deus não foi acertado. Fazer de nós um adorador. Continuarei lendo. Nesta lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pode contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor de seu povo. Josafá conhecia um pouco da questão de adorar ao nome do Senhor. Então vamos agora para o tópico 1. Vamos para o tópico 1.
Fala assim: Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 AC, antes de Cristo. Neste tempo, o reino de Israel estava dividido em dois: sul, Judá, e norte, Israel. Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus. Asa diz que no início do seu governo, ele foi temente a Deus. Eu não sei por que a revista ela começa falando de Josafá e de repente ela muda tão rápido, mas amém, vamos lá. Estou lendo o tópico 1. Asa, no início do seu governo, foi temente a Deus. Eu quero mostrar isso na Bíblia, é para você, que Asa, o rei Asa, no início do seu governo, como faz muitos seres humanos, muitos líderes daquela época e ainda na época de hoje, no início eles começam muito bem e depois a coisa vai tomando outros rumos. Nós vamos ver isso dentro da Bíblia. Eu escolhi aqui o texto porque a revista ela não nos dá o texto, mas eu peguei aqui o texto. Vamos ler que Asa no início foi temente a Deus, no início do seu governo. Vamos lá. 2 Crônica, capítulo 14 e o versículo 11, 12 e 13. Vamos ler o texto bíblico, onde diz que no início do seu governo, Asa foi temente a Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque nós temos visto isso hoje também, e que isso é um perigo para muitos líderes em geral, também cometeram esses erros. No início foram muito bem, falaram coisas que realmente animou a todo mundo, e de repente eles foram se dissolvendo com os seus pensamentos e outras coisas. Então o rei Asa também cometeu esse tipo de delito para com Deus. Amém? Vamos lá, 2 Crônica, capítulo 14, versículo 11, 12 e 13, fala assim: Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Versículo 12: feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. Versículo 13: e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Então, a Bíblia está me mostrando como eram as palavras de Asa no início do seu governo. Ah, Senhor, não tem nenhum Deus como o Senhor. Nós clamamos a Ti porque sabemos que Tu é poderoso e pode nos dar o nosso inimigo nas nossas mãos. Palavras bonitas de Asa. No começo, irmão, tudo é maravilha. O difícil é permanecer sendo fiel. O difícil é não ter mudança. O difícil é não se vender. E é isso que estamos estudando aqui nessa lição. Começamos, como disse Paulo lá, se não me engano, aos Gálatas: começaste pelo Espírito e terminaste pela carne. Por que vós começaste no Espírito e queres acabar pela carne? E parece que foi os Gálatas que agiu dessa maneira. Começaram bem e depois começaram a dar ouvido a falsos ensinadores, falsos mestres. Então,
Esse texto mostra o início, como diz a revista, que Asa no início do seu governo foi temente a Deus. Vou continuar lendo a revista, para você entender do que estou falando. O tópico 1, aí diz: mas ao final de sua vida, rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Eu li o texto em que diz que ele no início foi mil maravilha, mas também diz que no final da sua vida, ele se rebeliou contra Deus. Se rebeliar contra Deus, irmão, não é xingar a Deus. Se rebeliar contra Deus, não é dizer palavras, é entregar aquilo que Deus deu na mão do inimigo ou do adversário. Se desfazer daquilo que Deus deu na mão é de um líder, como foi o caso de Asa. Então, a revista que eu li, o tópico 1, fala do início do governo de Asa, e também diz: mas no final da sua vida, rebeliou contra si o Senhor. Vamos ver isso dentro da palavra. A revista não me dá isso. É eu que estou tentando lhe explicar melhor do que a revista fala. Amém? Vamos ler em 2 Crônica, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ver agora o declínio de Asa, entregando o que Deus tinha na mão dele, entregando para quem não deveria. Vamos lá. 2 Crônica 16, 1 e 2. Ou melhor, 2 e 3. Fala assim: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus e da casa do rei, e enviou mensageiro a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora anula a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire de mim. Veja só, irmão. Em Crônica 14, 11 e 12 é o início do ministério de Asa. Começou enfrentando tudo e quebrando tudo. Agora, ele começa a usar de querer fazer aliança com quem não deveria. Fazendo aliança com malícia para poder adquirir mais terreno, mais poder. Que é uma das piores coisas que pode existir na vida de um cristão. E principalmente se falando de uma liderança. Essa ganância maligna por poder. E entregando o que Deus deu na nossa mão para os adversários, em busca de poder e envergonhando o nome de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Asa, em Crônica 14, 11 e 12, é o início do governo dele. Ele está a 1000 por hora, adorando a Deus. Quando é em 2 Crônica 16, 2 e 3, ele já está fazendo aliança e tirando, e o texto diz, o versículo 2 diz que então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus. Ou seja, já começou a profanar o temor do coração do líder, já está indo embora. Você que me assiste essa aula, tome cuidado com os declínios. Tome cuidado com as alianças, com as amizades. Tome cuidado com a obcecar por poder, por mais poder. Tome cuidado. Muitas lideranças ainda na época de hoje têm envergonhado a Deus com esse tipo de atitude de Asa. Começa bem e depois envergonha a Deus. Eu costumo dizer uma coisa: você tem o direito de me criticar ou não. Eu sou o mesmo crente desde quando eu me converti. Ainda não mudei. E pretendo não mudar até eu morrer. É essa linha de pensamento que eu tenho
penso e ir para o cemitério com esse pensamento. Pretendo não mudar, porque para mim é uma vergonha do que Asa fez com o povo de Judá e muitos israelitas estão fazendo na época de hoje. Começa bem e depois se declina. Eu estou lendo a revista, amém? Estou lendo o texto, vamos lá. Eu quero ler também em 2 Crônica 16:7, aonde Deus está preocupado com a situação de Asa. Está preocupado com a situação de Asa, e Deus manda um profeta. Nessa época era chamado de vidente, que o vidente da época, nessa época, eram os mesmos profetas de logo mais, em alguma dispensação mais adiante. Era a mesma coisa, vidente e profeta. Era homens que traziam a mensagem do céu para a terra, que essa é a função do profeta. O profeta, ele traz a voz de Deus do céu para a terra. Todo profeta só faz isso, traz a vontade do céu para a terra. É diferente de sacerdote. Sacerdote levava da terra para o céu. Então há uma diferença. E aqui nós vamos ver Deus vendo a situação de Asa fazendo aliança com quem não deveria, e manda um vidente, um profeta falar com ele. Vamos ver isso em 2 Crônica 16:7. Eu quero que você entenda o que eu estou lendo, porque o escritor da revista, ele só comenta, mas não dá nenhum texto. Tá certo? Então, talvez eu nem leia toda. Por quê? Porque ele me fala de Asa e de Josafá, mas não dá textos. Não explica onde é que está. Eu prefiro lhe mostrar. Isso é na Bíblia. Amém? 2 Crônica 16:7. Abre a sua Bíblia, onde Deus manda um vidente falar com Asa sobre o declínio dele e as alianças nojenta, podre, que ele estava fazendo, envergonhando Judá, envergonhando o povo de Deus. Vamos lá. 2 Crônica 16:7. Neste tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. No versículo 8, ele fala assim: não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimo carro e cavalo? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? O vidente chega para Asa e diz: ô Asa, por que você agora está tomando essa atitude? Por que você está confiando no rei da Síria? Está fazendo aliança com quem não deveria? E aí, o vidente, ele no versículo 8, ele traz à tona ao coração de Asa um grande poder que Deus tinha usado ele em uma batalha contra os etíopes, e Deus deu uma vitória muito grande para Asa. E o profeta, ele vem dizendo no versículo 7, por que você está fazendo aliança com a Síria? Versículo 7, neste tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor? Na mentalidade profética, quando o homem deixa de buscar a Deus e vai fazer aliança com pessoas que não tem nada a ver, é como na expressão do profeta, é como se ele deixasse de confiar no Senhor e está confiando em homens. É o que diz o texto. E no versículo 8, o vidente lembra a Asa de um grande prodígio que Deus tinha feito em uma batalha contra os etíopes. Uma batalha extraordinária. Deus deu todo esse povo. Eu fui ver um livro e me parece que os etíopes tinham 2 milhões de pessoas. E Deus deu essa batalha na mão de Asa. Agora Asa está virando as costas para o Senhor. Está fazendo aliança com quem não deve.
O profeta vai até Asa, o vidente, em Crônica 16, e 7 e 8. Agora, olha o que é que Asa faz. Segunda Crônica, capítulo 16 e o versículo 10. Olha o que é que Asa faz, que é o que tem acontecido muito isso hoje. Ó, veja só. Segunda Crônica 16 e 10. Por causa disso, disse o quê? O que Asa tinha falado para ele. A profecia de Asa. A voz de Deus, ou melhor, Anani, ou melhor, pelo o que por causa disso, disse o quê? O que Anani falou com ele, a respeito de que Deus não estava contente com aquela aliança. Aí Asa, olha o que Asa faz. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente. Aí, ó. Ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. Nesse mesmo tempo, Asa oprimia alguns do povo. Aí, irmão, sabe o que foi que Asa usou? A prática, a lei do ódio. A lei do ódio. Quem mandou Ananias falar com Asa? Deus. Asa está fazendo aliança com quem não deveria. Está entregando o povo de Deus na mão de Deus pagãos. Deus, quem mandou o profeta lá? Deus. Agora o que é que Asa faz? Ele fica indignado contra o profeta, contra o vidente Ananias, e põe ele no tronco. Sabe o que é o tronco? É lugar onde castigava alguns escravos. Usa a prática, a lei do ódio. Irmãos, pelo amor de Deus, você que é líder, não queira oprimir o povo de Deus usando o seu poder. Não, pelo amor de Deus, você que é liderança, você começou tão bem, por que vamos agora agir de tal maneira? A revista está me dando o direito, eu estou estudando a vida de um homem por nome de Asa, que começou bem no capítulo 14 de Crônica, no capítulo 16, 2 e 3, ele já faz aliança com quem não deve. No capítulo 16 e versículo 7, Deus manda um profeta até ele, e agora ele está oprimindo o profeta. Oprimindo porque não quer voltar atrás e dizer, eu não posso fazer aliança com o que eu estou fazendo. Irmãos, você que é líder, você tem uma grande responsabilidade diante de você. Deus lhe colocou como liderança porque viu algo na sua vida. Você não tem o direito de se rebeliar agora e entregar o povo na mão do adversário, não. Esse povo não é seu, o povo é de Deus. Nós não temos esse direito. Nós somos chamados para poder liderar na presença de Deus. E Deus poderia muito bem mandar quantos videntes, quantos profetas Ele quisesse, pelo amor de Deus. Asa usa a lei do ódio. Põe o profeta no tronco. Quem manda aqui sou eu. Fica quieto aí. Enquanto isso, o povo está sofrendo. Vamos adiante. O texto ainda diz na revista, vou ler a revista, na continuação. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucessor do seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Vamos lá. Josafá assume no lugar de Asa, seu pai. Ele assume o reino de Judá. A revista está me dizendo em que Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Josafá entende isso. Vou assumir no lugar de meu pai, mas eu estou pautado em que
o sucesso do meu reino está em eu permanecer na presença de Deus. Vamos ler em 2 Crônica 17, versículo 5 e versículo 6. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Versículo 6. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Além disso, tirou os altos e os postes sagrados de Judá. Josafá assume no lugar de seu pai, e o texto está dizendo que ele começa muito bem também. Ele começa maravilha. O povo, diz no versículo 5, que o povo elevava, diz que o povo e todo o Judá trouxe presente a Josafá, o qual teve riqueza e glória em abundância. Era um homem de coragem. No início do seu governo também está mil maravilha. É o que me fornece aqui a revista. Agora, Josafá assume o reino no lugar do seu pai Asa. Vamos para o tópico 1 e 1. O tópico 1 e 1. Você que é líder, toma cuidado. Toma cuidado. Entenda que isso aqui não é nosso. Isso aqui é de Deus. Entenda isso. Não faça aliança com quem não deve. Não faça aliança. Asa fez aliança. E Deus ainda manda o vidente falar com ele, e ele ainda tenta matar o vidente. Pelo amor de Deus, que coração é esse? Que situação estava esse povo? E lamentavelmente nós estamos vivendo isso também em nossos tempos. Se levantar contra muitos aí dentro das igrejas, você é punido por causa disso. Você tem que ficar quieto. Você está no tronco também. Muitos estão no tronco, não pode dizer nada. Se falar alguma coisa, é punido, é escolhido. Excluído, melhor. Você entendeu? Não pode dizer nada, tem que ver e ficar quieto. É isso que estamos vendo também em muitos ministérios em geral. Em muitos lugares do nosso país, estamos vivendo isso aqui, ó. Aliança com pessoas com quem não deve e ninguém pode dizer nada. Estamos vivendo isso em muitos lugares do nosso país. Eu converso com muitas pessoas de grandes ministérios e nos fala a situação. Infelizmente, nós estamos vendo isso também em nosso país, em muitos lugares. A liderança faz o que quer e ninguém pode dizer nada. E qual que é o resultado de tudo isso? Estamos vendo a decadência espiritual do nosso país. E a liderança é culpada por fazer aliança com quem não deve. E Anani e tantos outros profetas não podem dizer nada. Quem disser alguma coisa é punido, é excluído. Que situação é essa? Que situação é essa, meu Deus do céu? Vamos para o tópico 1. Eu estou estudando uma aula da revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? Vou ler ela. Tópico 1 e 1. O reinado de Josafá. Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. 2 Crônica 17, 3 e 4. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Todo líder, ele tem uma escolha. Ou ele leva o povo a adorar a Deus em santidade e propósito, ou ele faz o que Asa fez e que mais na frente Josafá também fez, em busca de aliança para adquirir poder.
Para que poder? Para quê? Para que isso? Entregando o povo na mão de Deus estranho em busca de poder próprio. Então, a revista diz, ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Nós temos essa escolha. Nós temos essa escolha. Ou nós conduz a igreja com propósito, santidade, compromisso e santidade diante de Deus, ou nós vende a alma para o diabo. Ou nós vende a alma para o diabo. Ou nós vende a alma para o inimigo. Foi isso que esses dois reis aqui fizeram. Começaram muito bem, e depois entregou o povo de Deus na mão dos inimigos, os assírios. Nós, como liderança, nós temos uma escolha: ou nós permanece fiel primeiramente a Deus, e isso acaba respingando a nossa fidelidade ao povo, ou nós fica se vendendo. Eu tenho conhecimento com alguns políticos. Não parece, mas eu tenho alguns amigos políticos. Sabe o que foi que um amigo meu político falou para mim outro dia desse lá, na prefeitura, no sindicato de São Bernardo? Foi para mim assim: Ailton, você é pastor há quantos anos? Eu falei assim: naquela época eu acho que eu tinha uns 14 a 15 anos que eu era pastor, que agora eu estou pastoreando há 22. Pastoreei uma igreja 14 e estou com 8 nessa. Então, mas isso já tem uns 4, 5 anos que ele me perguntou isso. E aí, você é pastor há quantos anos? Eu falei: há tantos anos. Eu falei assim: lá no meu gabinete chega alguns pastores e fala assim comigo: vereador, eu tenho tantas cabeças e eu quero tanto o seu. Sabe o que é as cabeças que eles falam? Os membros da igreja. Sabe quem fala isso? Pastores presidentes. Tá certo? Não são todos. Vou repetir, não são todos. Mas tem muitos deles que vai procurar político dizendo: eu tenho tantas cabeças. Você tem lá coisa nenhuma, rapaz. E mediante a quantidade de pessoas que ele diz para o político que ele tem, é a quantidade de dinheiro que ele pega. Sabe quem me disse isso? Um prefeito, um vereador, amigo meu de São Bernardo. Amigo meu de São Bernardo, me disse isso no sindicato de São Bernardo, onde eu fazia parte quando eu trabalhava. E daí, você não faz isso não? Eu digo: rapaz, eu sou convertido, rapaz. Eu sou convertido. Não, primeiro que eu não tenho esse direito, porque eu sou um pastor local. E quem fazia isso era algumas lideranças. Vou repetir, para você não ficar com cara de dodói aí: não são todos, mas uma boa parte procura político fazendo aliança, dizendo: eu tenho tantos membros e eu quero tantos R$1.000. Estamos fechados, fechei com fulano. Isso é uma vergonha, você que faz isso. Se converta, rapaz. A igreja é de Deus, não é tua não. Entendeu? A igreja é de Cristo. Você não tem o direito de procurar gabinete de vereador e de prefeito e negociar a igreja não, rapaz. Se converta. E um amigo meu, vereador, me falou isso aí. E aí, você não faz isso não? Eu digo: eu não. Primeiro que eu não sou presidente, eu sou pastor local. E segundo, não tenho esse caráter. Ele disse: realmente eu te conheço há muitos anos e você é um pouco diferente. Amém por isso. Vergonha. Foi isso que Asa fez e Josafá também fez. Vamos para o tópico 1. Continuar lendo ele. Vamos lá. Fala assim, vou continuar a ler. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe de Israel, Josafá escolheu a seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos. 2 Crônica 17:6. Josafá começou tirando os postes ídolos que tinha de adoração a outros deuses.
Na realidade, ele precisava dizer para que ele veio. Ele precisava mostrar para Deus e para o povo: para que eu vim? Comecei a bater de frente, ele, Josafá, tirando os postes ídolos que tinha em Judá, adoração a outros deuses. Vamos lá, segunda crônica, ou melhor, no tópico 1 e 1, continuarei lendo. Ainda estou no tópico 1 e 1, onde diz que ele tirou os postes ídolos. Aí fala assim na continuação: e no terceiro ano do seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Josafá está indo muito bem, o caminho correto. O que é que ele tem na mentalidade? Ele começa a espalhar pessoas por toda a Judá para ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele entende de que, na realidade, esse era o caminho certo. Ele entende de que, se ele ensinasse os preceitos de Deus, a palavra de Deus, a todo Judá, facilitaria para ele poder ter o comando, com a mentalidade divina, a mentalidade de um rei que servia a Deus como ele tinha. E o que é que ele faz? Vamos ler 2 Crônica 17, 7 a 9, onde ele espalha pessoas para ensinar a palavra. Vamos lá, 2 Crônica 17, 7, 9 e 10, fala assim: no terceiro ano do seu reinado, enviou os seus oficiais Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Com ele estavam os levitas Samaías, Natanias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e o sacerdote dos Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei. Olha aí, ó, o propósito de Josafá. Espalhou grupo de pessoas por toda a Judá para ensinar ao povo os preceitos de Deus. Versículo 9: ensinaram em Judá e tinha consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Esse é o caminho certo. Ensinar a palavra ao povo. Um líder de verdade não faz como estamos fazendo agora em nossas igrejas, Assembleia de Deus. O quê? Tirando os cultos de ensinamento. A maioria tiraram. A maioria tiraram. O que é que esse povo vai aprender? Se nós tirou a base de ensinamento da igreja. Josafá, ele espalha levitas e pessoas por todo o Judá. Tipo assim, esse povo tem que aprender a palavra de Deus. Se eles aprenderem a Deus, ele adora a Deus. Se eles aprenderem a palavra, eles vão adorar a Jeová. E começa a ensinar. Lamentavelmente, nas nossas igrejas, eu falo assembleia porque eu congrego nela, nasci nela. Então eu posso dizer, é sobre ela. Muitos lideranças tiraram os cultos e ensinamento. Você quer ensinar e crescer como? Com pretexto de oração. Para de ser fanfarrão, rapaz. Precisa tirar o ensinamento da oração? Oração tem que ser a mais e não tirar um culto tão importante como os cultos de ensinamento ou doutrina, como nós chamávamos antigamente, para poder pôr oração. Você vai crescer como? Vai morrer, meu querido. Vai morrer. Nós só tem igreja estruturada se nós ensinar a palavra.
Foi isso que Josafá fez. Colocou pessoas ensinando em todo o Judá, com o propósito de ensinar. 2 Crônica 17 e o versículo 9. Ensinaram em Judá e tinha consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Ainda o versículo 10. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estava em redor de Judá. Olha aí, ó. Olha o resultado de quem ensina o povo. 2 Crônica, versículo 10, 17 e 10. Olha o resultado de um líder que ensina o povo. Olha o resultado de um líder que tem culto e ensinamento na sua igreja. Veja só, 2 Crônica 17 e 10. Lê comigo aí. O versículo 9 diz que ele ensinou o povo. E no versículo 10 diz: veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Tipo assim, tem que respeitar. Ali Jeová habita. O líder Josafá ensinou o povo. O povo é temente. Se mexer ali, Deus do Jeová se levanta do trono contra quem se levantar, contra Judá, porque o povo for ensinado e adora de verdade. Mas o que foi que muitos de nossos líderes fizeram? Muitos, irmão. Eu conheço muitas igrejas, Assembleia de Deus, centenas, que não tem mais culto de ensinamento. Acabaram. E o que ajudou com isso? A encher de ministériozinho pequeno, todo mundo em pânico, querendo ser presidente. Porque o povo não tem ensinamento real, não conhece a Deus, todo mundo quer ser presidente. É isso que eu vejo em geral aqui em São Paulo. O povo não tem ensinamento, não tem conhecimento, quer ser sem condição e sem necessidade. Se nós ensinar o povo, dificilmente vai estar esse monte de ministériozinho aí, todo mundo querendo ser cabeça e ninguém quer ser cauda. E o culpado é a liderança. A liderança não ensina o povo. O povo deixa o poder subir para a cabeça. Todo mundo quer ser cabeça. É um corpo aleijado. Só tem cabeça. Um corpo tem que ter cabeça, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e por aí vai. Mas um corpo só com cabeça é deficiente. Sabe quem é culpado, liderança? Você que ensinou o povo, que não ensinou o povo. E você que é pastor presidente, eu sei que alguns vão ver essa aula na internet, que ela tá aí nas redes sociais. Alguns presidentes vão ver e vai me descer a lenha, mas tudo bem. Você é o culpado, porque você deixa as congregações do teu ministério não ter mais ensinamento. Obreiros preguiçosos, que não ensinam o povo, e o povo não conhece a Deus. Igrejas mirradas, que não cresce, porque o povo não tem conhecimento de Deus. Venha para a Bíblia, para a revista, 2 Crônica 17, e o versículo 5, 6 até o 10, Josafá ensinou o povo quando ele assumiu o reino de Judá, sabe? E o resultado está no versículo 10, veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estava em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Como é que vai guerrear um povo estruturado? Um povo que conhece Deus. Você que é líder, você está em dívida. Põe o culto de ensinamento. Ensina o povo. Ensina, faz como Josafá, na lição de número 7 da revista que eu estou estudando. Ensina o povo. Põe obreiros para ensinar o povo. Se o povo não aprender, não vai seguir a Deus coisa nenhuma.
Se o povo não tiver ensinamento genuíno, não vai adorar a Deus coisa nenhuma. Só adora a Deus quem conhece a Deus. Lembra de Jesus? Em Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo ensinando as nações. Ensinando e batizando-os em meu nome. Jesus era um grande líder que queria ensinar o povo. Aí vem nós agora pastores da Assembleia de Deus e tira os ensinamentos da palavra, que desde o tempo de Cícero Canuto de Lima, Daniel Berg e tantos outros homens aí tinha, e era o poder que tinha na igreja. Agora vem nós, pega o bonde andando e quer sentar na janela. Sabe qual é o resultado? Igrejas morrendo. Ensine a palavra. Faça que nem Josafá, no capítulo 17 de 2 Crônica. Ensine a ajudar. Ensine o povo a palavra. Faça o povo adorar. Agora fica aí pondo culto de oração. Hora de madrugada. Hora de 4 da manhã até as 6. Não tem que tirar com o ensinamento, não. Vamos para o tópico 1 e 2. O tópico 1 e 2. Tópico 1 e 2. Fala assim: seja bom, mas não tolo. Esse é o título da lição. Do tópico 1 e 2. Seja bom, mas não tolo. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. Uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus, revelada nas Escrituras, sagrada para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Querido, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Ou nós, liderança, eu estou falando na revista de uma liderança por nome de Josafá. Ou nós, liderança, ensina a palavra de Deus, ou a situação vai ficar pior do que o que está. Nós temos que ensinar a palavra. As igrejas têm que ter culto de ensinamento. Nós temos que formar bons obreiros. Que está difícil, mas ainda tem uns pingadinhos por aí ainda. Está difícil encontrar, mas tudo bem. Nós temos que formar eles. Fazer obreiros que amem a palavra. E isso vai ser ensinando. Se nós não ensinar a palavra, como que os jovens vão surgir como obreiro? E Josafá entendia isso. Era uma amante do ensinamento. Começou dando ensinamento em todo o Judá. Ensinamento da palavra, dos preceitos é de Deus. Eu quero ler em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 17. 2 Timóteo 3, 17. Acompanhe comigo aí. É um versículo que está aqui e eu quero ler ele. 2 Timóteo 3, 17. Fala assim. 2 Timóteo 3, 17. A fim de que, vou ler o 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, a questão de preparar tem um objetivo,
é para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Ou seja, a questão de ensinar tem um objetivo, é preparar o homem de Deus. Preparar o homem de Deus. Se nós não preparar obreiros, nós não vamos ter igreja. Precisamos de entender isso. Jesus, a primeira coisa que ele fez quando ele foi formar o seu ministério, primeiro ele formou o corpo de obreiro. Ele saiu chamando os pescadores, os agricultores, para acompanhar ele, fazer discípulo. Depois que ele formou o grupo de 12, começando com 2, e aí por aí vai, que na minha maneira de pensar, ali, quando Jesus ia passando, que João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí um ou dois daqueles que estavam com João foi ter com Jesus. Logo mais na frente, e aí já começa a juntando 10, 12 e por aí vai. Cristo preparou um corpo de obreiro. Ou seja, nós precisamos ter essa mentalidade. E no corpo de obreiro que Cristo tinha de 12, tinha um canalha no meio. Tem sempre os canalha. Os que não têm compromisso com a palavra. Os canalha tem sempre, lá no meio dos 12 que Cristo tinha um canalha, Judas. Não tinha compromisso com a palavra. Hoje também tem esse tipo de gente também. Não tem compromisso nenhum. Porém, o que foi que fizeram? Reuniram os 12 e colocaram outro no lugar dele. É Ananias, é isso? É isso, né? Ananias. Obrigado, Claudenito e Breno. Colocaram Ananias no lugar de Judas. Ou seja, você não quer não, meu filho? Sai da frente que nós estamos andando. Obreiro ruim tem que tirar da linha de frente. Tem que pôr homens de Deus que amem a palavra, que amem os preceitos, que amem a Deus de verdade. Não quer, sai fora, estamos andando. Mas não pode deixar de formar o corpo de obreiro. Como é que vamos ter igreja sem obreiro? Fala para mim. Como vamos ter igreja sem obreiro? Irmão, se nós não tiver templos, não tiver catedrais construídas, mas nós tiver templo, ou melhor, nós temos obreiro, um dia nós vamos ter grandes catedrais construídas. Agora, se nós não tiver obreiro, nós nunca vamos ter templo, coisa nenhuma. Não adianta ter só prédio de parede, não. Tem que ter obreiro. Entenda. Matias, eu falei quem? Ananias? É verdade, confundi o nome. Obrigado, Claudenilton. Não é Ananias, não. Eu volto atrás, peço desculpa que eu troquei o nome de Matias por Ananias. Não é Ananias, o sucessor de Judas é Matias. Obrigado, obreiros. Ou nós forma obreiro, ou vamos nadar e morrer na praia, gente. Entende? E outra coisa, consagra quem tem chamada. Consagra quem tem chamada. Não consagra ninguém por amizade não, pelo amor de Deus. Não consagra ninguém porque é amigo seu, não. Não, ama, respeita o povo, respeita a Deus, pelo amor de Deus. Deus manda você e eu escolher para ser obreiro e nós ficamos juntando aí de bacia, de balde consagrando. Não, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Tem muitos meninos aí que estão preocupados só com a carteirinha. Carteirinha não faz nada. Lembra lá do que Jetro disse para Moisés? Escolhe entre o povo homens, homens de verdade. Nós temos que pôr no ministério homens de verdade, não é esses calça frouxa preocupados com o cargo, não, isso aí não ama a obra de Deus, coisa nenhuma, nunca teve compromisso com Deus, só quer cargo, pelo amor de Deus, não faz isso com a igreja de Cristo, não. Vamos para a revista. Então, o texto diz, o tópico 1 em 1,
que Josafá, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Continuarei lendo o tópico 1 e 2. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia diz para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Mateus capítulo 5, versículo 16. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. Vamos ler 2 Crônica 18 e 1. Ok? 2 Crônica 18 e 1. Josafá começa escorregando também. Não aguenta ver o poder na mão. Não aguenta ser pastor de uma quantidade e já começa a fazer caca. Ah, poder do nome de Jesus, viu? Misericórdia. Segunda Crônica 18 e 1. Diz que Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. Vamos ver isso aí. Segunda Crônica 18 e 1. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Quando diz que aparentou Acabe, ele quer dizer, foi falar com Acabe para fazer aliança. Versículo 19 e 2. Também a revista me fornece ele. Segunda Crônica 19 e 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devais tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Na realidade, a revista me dá aqui 2 Crônica 18 e 1, mas para mim entender melhor isso aqui, eu vou ler 18, 1, 2 e 3, que fala, o 18 e 2 e 3, fala assim: ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote, Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote, Gileade? Respondeu Josafá: como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Olha aí, irmão. Agora quem está pisando aqui na bola é Josafá. Não consegue ficar no poder, né? Tem que entregar o povo de Deus da mão do adversário. No versículo 2, olha o que Acabe faz para receber Josafá. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Ó, 2 Crônica 18 e 2. Acabe quer ir à luta contra o inimigo e chama Josafá, rei de Judá, para ir com ele. Josafá não tinha nada que fazer aliança com Acabe. Acabe é um tirano. Acabe não valia um centavo. Era um homem ruim, mau. Olha o que Acabe faz para poder conquistar Josafá, rei de Judá. Acabe fala assim, no versículo 2, 18 e 2. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele. Ele quem? Josafá, em Samaria.
Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Matou ovelha e boi, o banquete é grande, e o laço só está girando, ó, só está girando o laço. É assim que eles fazem. Eu sou dirigente de uma congregação, do campo, do jardim e do estádio. Pastor presidente, pastor José Alves. De vez em quando chega a carta lá em casa me convidando para tomar café com político. Ah, rapaz, faça-me o favor, na minha casa tem pão para tomar café, tem manteiga, precisa de seu pão não, rapaz. Acabe está fazendo aliança, quer fazer aliança com Josafá. Josafá diz para ele no versículo 3, como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Ah, para com isso, rapaz, para com isso, não faça aliança. Como eu sou meio atrapalhado, eu sou meio besta às vezes, fala para mim, o que é que tem a ver cristão fazer aliança com político? Fala para mim. O que é que tem aqui que político deu? Eles sumiram, vão aparecer agora de novo porque é tempo de política, não é? Mas tem muitos obreiros, muitos pastores fazendo aliança com político, entendeu? O que é que tem aqui na igreja que o político deu? O que é que tem aqui? Quem deu foi o povo. Quem comprou foi o povo para adorar a Deus. Político só aparece em 3 anos. Político é igual rinite, só aparece de vez em quando. O que é que pastor presidente tem que fazer aliança com político? O que é que político tem para dar para nós? Principalmente se tratando do nosso país. As cadeias estão cheias deles. Nós somos cristãos. Aí fala assim, pastor, você é ignorante, tem que fazer política, porque, querido, eu estou há 30 e tantos anos no evangelho, eu não vi nada na igreja que eu passei. Aliás, só congreguei em 2 igrejas também, 3 igrejas em 33 anos. Eu nunca vi nada que político deu onde eu passei. Não. Então nós não temos, você que é pastor presidente, você não tem o direito de pegar o povo e fazer aliança com o político, não. Josafá está aqui todo se derretendo por causa do banquete em que Acabe fez em 2 Crônica, capítulo 18. Está todo derretido. Nossa, o seu povo é o meu povo, estamos juntos. Está junto? A igreja não é sua não, ô Josafá. A igreja é de Jeová. E na dispensação que nós estamos, ela é de Cristo. Ela é de Cristo. Se um dia eu for alguma coisa, político só sobe no púlpito se for obreiro e vai ser apresentado como obreiro. Com político não. Não, senhor. A Bíblia não me dá esse direito, não. Pastor, mas não sei quem, José foi. Mas José não se contaminou, não. José foi governador do Egito, e tantos eles, sim, eu sei, eu não sou leigo, não. Mas José não se contaminou. Nossas cadeias estão cheias só de político. E lhe digo mais, uma outra parte não vai ser preso porque tem padrinho. Como é que eu quero fazer aliança com esse povo? Eu, servo de Deus, pastor, líder de um povo, eu vou fazer aliança com político. Eu estou lendo a revista, viu? Eu não estou fora não. Está falando da aliança de Josafá com Acabe, rei de Israel, um profano. E tinha uma mulher mais profana ainda, que era Jezabel. Nós temos que ver com quem nós aproximamos o povo é de Deus. Vamos para o tópico 1 e 3.
Vou ler aqui o melhor, vou ler aqui a parte que falta do 1 e 2. É preciso ter prudência para fazer aliança. Deve-se primeiramente consultar a Deus, para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele vê e sonda o coração, e sonda o nosso coração. 1 Samuel 16:7. Fazer aliança com quem não deve, irmão, está pegando dinheiro de político, pelo amor de Deus, como é que fala, alienado, né? Quando você, não é isso? Teu nome está alienando a igreja com dinheiro de política, irmão. Para com isso. Político só aparece em 4 anos, em 3 anos aparece. Não vou fazer isso com a igreja de Cristo, não. Olha os resultados que nós estamos vendo aí. Vem querer comprar o povo de Deus com cesta básica. Vai para lá, rapaz. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós aqui não precisa de dinheiro de político, não. Tem que fazer aliança, não, Josafá. Manda Acabe para lá para onde ele quiser. Nós somos a igreja de Deus. Josafá fez igual Asa, fazendo aliança com quem não deveria. E hoje, irmão, lamentavelmente, nós estamos vendo isso, irmão. Nós estamos vendo isso. Um dia veio um vereador falar comigo. Pastor, eu quero falar com o irmão, porque não sei o quê, e que pastor fulano já fechou comigo, pastor fulano já fechou comigo. Eu falei para ele assim: meu querido, eu não posso fechar nada com ninguém, não. Eu sou pastor local. Você quer falar sobre isso? Você tem que falar com o nosso presidente, pastor José Alves, não sou eu. Mas ele queria em que eu fechasse. Fechar o quê, rapaz? Me respeita. Oxe, me respeita, rapaz. Vou fechar seu nariz com um safadão na sua orelha, seu mundano. Eu não estou errado não, viu? Estou errado não, senhor. Estou lendo aqui uma lição, onde 2 líderes, Asa e Josafá, fez aliança com pessoas que não deveria, com Acabe, entregando o povo de Deus na mão do inimigo. O povo chorava, o povo gemia, depois que caiu, que essas alianças veio acontecer. Vamos para o tópico 1 e 3. Fala assim: repreendido para a correção. Josafá foi contemporâneo de Acabe. Acasias e Jeorão de Israel, os reinos estavam divididos. Josafá tinha boa intenção, e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra e mesquinho, que o levou a pelejar uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Josafá quase morre, para largar de ser bobo, a fazer aliança com quem não deve, viu? Vamos ler 2 Crônica 18:31. Vamos lá. Aonde Acabe faz aliança, e por pouco lá no meio da guerra que ele foi guerrear lá contra o inimigo de Acabe, que não era inimigo dele, que ele disse que o meu povo e o teu povo irei junto com você, quase que ele perde a vida. Ele ia passando em cima do carro, e os camaradas apontou a arma para matar, e de repente percebeu que não era Acabe, era ele. Aí recuaram. Vamos lá. 2 Crônica 17:31. Vendo os capitães dos carros de Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacar. Mas Josafá clamou e o Senhor ajudou. Deus os desviou dele. Vai passando, Josafá. Tem uma arma apontada para a sua cabeça. Quando ele viu aquilo, entrou em desespero. Aí Deus entrou com mais uma vez a misericórdia e fez desviar daqueles que ia matando, achando que era Acabe. Vendo os capitães
dos carros a Josafá pensaram: este é o rei de Israel. Pensaram assim: é Acabe, senta o dedo, senta o dedo que é Acabe, vamos matar. Aí, quem faz aliança com quem não presta é assim, viu? Passa vergonha, passa apuro, viu? Quem líder que faz aliança com quem não presta, liderança de Deus, que faz aliança com quem não presta, passa apuro e vergonha. Josafá está aqui, a ponto de ser morto, em 2 Crônica 18:31. Vendo os capitões dos carros a Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou: não mata não, não é Acabe não, é Josafá. Ah, peraí, mas olha, Josafá, nós ia sentar o dedo em você, era sem dó. Aí diz o texto: e o Senhor o ajudou, Deus o desviou dele. Se Deus não entra com a providência de Josafá, você vai ver agora a sua cara, não fazer aliança com quem não deve, viu? Liderança de Deus, cristão, não tem nada que fazer aliança com quem não presta. Você fez aliança com quem não presta, a tendência é tu começar a ceder para ser igual ao outro, igual a ele. Então, evita aliança. Às vezes eu falo algumas coisas que alguns irmãos me repreendem, porque eu falo isso e tal, e eu até respeito, mas eu, por enquanto, vou continuar falando. Eu falo assim: eu não tenho amigo quando eu estou dentro da Bíblia. Eu bato até na minha mãe, se for possível. Eu estando dentro da Bíblia, eu não tenho amigo. Eu não tenho parente quando eu estou dentro da Bíblia. Vai fazer aliança com quem quiser, comigo não. Eu fui chamado para pastorear com seriedade e com respeito à palavra de Deus. Você quer ir para o céu? Eu lhe carrego nas costas, lhe ajudo, lhe dou comida na boca. Agora, se você não quer, fique, porque eu estou indo para o céu, estou indo para a glória. Foi Deus que me chamou. Aqui não tem aliança com quem não presta não, rapaz. É por isso que aqui na região tem um monte de obreiro bravo comigo, tudo revoltado comigo. Tudo revoltado comigo. Tem uns aí que estão metendo a boca em mim porque diz que eu não voltei à igreja ainda, do coronavírus. Pastor Ailton fala tanto de Bíblia e está com medo de coronavírus. Eu estou com medo, não quero morrer de coronavírus não. Você quer morrer, morra. Só que, vem cá, chega aqui perto de mim para dizer uma coisa para tu, fala para o povo que tu se contaminou e tu se escondeu dentro de casa para ninguém saber que tu pegou coronavírus, seu covarde. Tá? Fala para o povo que você se contaminou e não falou para ninguém. Eu sei, e tu está metendo a boca em mim porque eu não abri a igreja. Tu se contaminou e está quietinho, ninguém sabe, mas eu sei. Seja sincero. Eu tenho medo sim, eu tenho responsabilidade, eu não sou qualquer um não, eu não sou obreiro de igrejinha de 15 crente não, tá? Só que fale para o povo que você se contaminou e ficou trancado dentro de casa com medo de que os demais soubessem, porque você falou que não devia, tá? Fica entre nós. Eu tenho medo sim do coronavírus, eu sou humilde. E eu não quero ver essa igreja aqui passando por perrengue com o coronavírus, não. Estou tomando a devida providência. Só que você se contaminou, e não foi um não, foi vários obreiros aqui na região se contaminaram e estão tudo quietinho. Pensa que nós não sabemos. Eu tenho medo sim. E que Deus me guarde do coronavírus. Deus me guarde, tá bom? Deus me guarde. Eu estou com medo sim. Eu não nego para ninguém. Nunca neguei isso. Falei isso lá no começo do mês de março, abril, no grupo dos pastores desse campo. Irmãos, eu tenho medo do coronavírus. Eu vou fazer o possível para não me contaminar. Eu estou com medo, não nego para ninguém. Mas a minha fé, para mim entrar na glória e manter o meu caráter digno, está comigo. Está comigo. Ninguém vai roubar, não. Vamos para a revista.
Tomar um golinho de água que secou a garganta. Vamos para a revista. Continuarei lendo. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. Segunda Crônica 19:1. Aí, ó. Faz aliança com quem não presta e depois fica tomando punição, é de Deus. A diferença é que naquela época Deus mandava profeta lá. Asa amarrou no tronco o profeta Anani. Porque Anani, sei lá, o nome assim, me fugiu agora. Porque repreendeu ele porque fez aliança com o adversário, Asa. A diferença é que hoje nós não podemos dizer nada. Se nós falar alguma coisa, ó, então tem que ficar quieto. Segunda Crônica 19. Olha o que Deus fala. Deus está mandando profeta para quem faz aliança. Mandou um, agora mandou outro. Ó. Segunda Crônica 19:1. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. 19:1. Não entendi muito porque esse aqui, 19:1. Deixa eu ler aqui o texto. Ele diz que Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. Segunda Crônica 19:1 e 2. Acho que é o versículo 2. Então vamos lá. É isso mesmo. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devais tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Deus está atento, viu? Deus está atento às alianças mal feitas que nós faz pensando em nós mesmos. Deus está atento às alianças em que lideranças faz pensando no aumentar os seus poderios. Deus não se esqueceu não, a igreja ainda tem dono, a igreja ainda é de Deus, tá? Deus, todos os que fizeram aliança, tanto Josafá quanto Asa, Deus mandou o profeta lá falar com eles. E olha o que Deus diz aqui para o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devais tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Deve você estar fazendo isso? Fazendo aliança com quem odeia o Senhor? Você estava fazendo aliança com quem? Aí diz: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Agora segura o bambu aí, ô Josafá, que você fez aliança. E Deus está dizendo através do profeta que vai pegar você. A ira de Deus vai vir sobre você. Um dia eu estava em um culto, não vou dizer aonde, porque eu não sou tão bestinha assim. Aí um pastor falou assim: irmãos, ore pelo nosso irmão Cunha. Eu digo: o quê? Cunha é irmão teu, meu não. Eu não tenho irmão preso não. Não. A grande lei do nosso país colocou ele na cadeia, e não foi à toa não. Irmão meu? Não, então ora você, não tem irmão nesse nível não. Não, então se é irmão tem que se converter, aceitar Cristo, entendeu? Sair da cadeia, aceitar a Jesus, parar de fazer o que fez, porque foi preso. Eu não tenho irmão assim não. Não, eu não. Se aquele pastor lá é irmão dele, ele também não está lá, não está muito bem também não. Tem um irmão daquele, misericórdia. Quando eu falo irmão, me refiro em Cristo, irmão em Cristo, não. Irmão em Cristo é tudo direito, tem que ser direito.
Vamos para o tópico 2. Tópico 2. Fala assim: não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo ao caminho do Senhor. Devido às suas atitudes diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar, mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos, sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. Josafá, eu marquei aqui: temos que tomar cuidado com obreiros que não têm compromisso com Deus. Josafá fez aliança sem consultar a Deus. E nós hoje temos que tomar cuidado com obreiros que não têm compromisso com o reino de Deus. E vou lhe dizer uma coisa: não adianta ter dó deles não, viu? Porque eles não têm dó de arrebentar com a igreja não. Não pode ter dó não. Se quiser se converter, aqui é o lugar. Quer aceitar a Cristo, aqui é o lugar. Cometeu erro, estamos aqui para resolver o seu erro. O seu pecado vai ser resolvido e Deus vai dar vitória, viu? Dá a vitória. Não importa o tipo de pecado, Deus faz, ainda que seja vermelho como escarlate, como diz a Bíblia, se tornará branco como a neve. É resolvido. Agora, se quer bagunçar, não. Bagunçar, não. Não pode ter dó de obreiro que quer bagunçar a obra de Deus. Eu não tenho dó. Eu amo enquanto eles querem se levantar. Agora, não quis, aí vai enfrentar um baiano doido. Vai. Porque eu também sou de uns que amam a obra de Deus. E ninguém vai bagunçar não. Temos que tomar cuidado. Josafá, o texto diz com a sua ingenuidade. Eu não concordo com o escritor não. Ingenuidade? Ingenuidade, eu não concordo muito não, mas tem que respeitar o escritor aqui. Continuarei lendo o tópico 2 e 1. Tópico 2 e 1. O grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. O camarada mata profeta, perseguidor da igreja. Tem uma mulher que só a misericórdia, que era Jezabel, matadeira, justiceira de profeta. Jezabel, o quê? Era uma justiceira de profeta. Matava profeta, era sem dó. Acabe vai lá e faz aliança com esse camarada. Um homem que estava na direção de Judá, o povo de Deus. Continuarei lendo. Acabe estava debochando da maldição de Deus. E aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivo para uma aliança, visto que Deus não estava nesta parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. Aí está lá em 2 Crônica 18:1, eu já li. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei Acabe, e Jezabel. Olha que rolo de cobra, irmão. Olha que rolo de cobra. Começa a envolver a família. Começa a envolver a família nas atitudes carnal deles. A filha Acabe queria uma certa autoridade em algumas divisas de território.
E ele sabia que se a filha dele, Atalia, me parece que é Atalia, casasse com o filho de Acabe, ou o filho de Josafá, o negócio facilitava. Pessoas interessadas que não respeitam nem a própria família. Acabe, ele quer que a filha dele, que se eu não tiver enganado, não era filha dele, era só de Jezabel. Se eu não tiver enganado, me parece que sim. Me vê aqui, como dizia o saudoso Davi Miranda, o Espírito de Deus que não se engana, me lembrou aqui, que me parece que Atalia era filha só de Jezabel, não era de Acabe, mas o texto diz filha de Acabe, porque Acabe era mulher de Jezabel. Ele sabia que se o casamento fosse realizado, certamente facilitaria algumas coisas para ele. Irmão, não vamos envolver nossas famílias para adquirir poder para nós, não. Não, pelo amor de Deus. Não. Olha o texto que eu estou lendo. O rei de Judá permitiu que sua filha, seu filho Jorão, se casasse com Atalia, filha de Acabe, e Jezabel. Essa aliança interessava mais ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira do sul e o norte, e um forte aliado, caso precisasse nos embate com a Síria. Olha aí, Acabe, depois vocês veem se eu acertei em relação a Atalia ou não, talvez eu me confundi. Acabe queria poder, para quando fosse lutar com a Síria, ele está mais estruturado, e se a filha dele, Atalia, casasse com o filho de Josafá, as coisas facilitavam. Irmão, não vamos envolver nossos filhos nisso não, nossas famílias nisso não, irmão. Não, tá bom demais. Vamos envolver quando necessário, mas não vamos ter essa coisa que a revista está me dizendo não. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa aliança interessava mais ao rei de Israel, pois Acabe teria paz com as fronteiras do sul e um forte aliado, caso precisasse nos embates com a Síria, envolvendo as famílias, irmão. Por favor, interesses, lideranças de Deus fazendo alianças com interesse, envolvendo os seus próprios filhos. Não, isso não pode acontecer. Vamos colocar nossos filhos naquilo que Deus nos orienta que nós coloque, mas não vamos fazer como Josafá e Acabe fez, não. Pega os dois jovens e se casam para interesse deles. Eles queriam interesse, e colocando os dois filhos para se casarem, porque eles tinham um propósito mediante aquilo. Isso não pode acontecer, nenhum homem de Deus não. E Acabe era quem estava com a bandeira da rejeição. Josafá, que era o homem escolhido por Deus, era rei de Judá, não podia ter feito aliança com Acabe, e muito mais aceitar um casamento de interesse, para aumentar os seus poderios, os seus governos. Sacrifica um casamento de dois filhos sem orientação de Deus, pensando em si próprio. Isso não pode acontecer dentro das nossas igrejas, não. Pelo amor de Deus. Já passei da hora já? Vou encerrar já, porque já estão aqui puxando a minha orelha, e a minha orelha já está meia grande de tanta máscara puxar. Agora vem o Claudenilton puxando também. Vou encerrar no tópico 2 e 1, ou melhor, 2 e 2. Tópico 2 e 2 eu encerro. Amizade errada nos afasta de Deus. Estou lendo a revista. Amizade erradas nos afasta de Deus.
Eu só gosto de andar com pessoas que têm um nível espiritual melhor do que o meu. Andar com gente que está pior do que eu, não. Só para orar por ele. Orar por ele, jejuar por ele, aí sim. Mas para estar andando, não. Vamos lá, tópico 2 de 2. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Fazendo isso com o famoso jeitinho. Ei, jeitinho. Oh, jeitinho. Meu irmão, Josafá, o profeta foi lá, falou com ele, orientou ele, disse para ele que Deus ia agir, mas ele continuou fazendo. A mente estava cauterizada, irmão. A mente já estava cauterizada. Não sabia mais discernir o que é certo e o que é errado. Lideranças. Josafá. Continuarei a ler. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. O escritor aqui colocou dizendo que Satanás nos proporciona falsas amizades. Eu não concordo com o escritor da revista, não. Concordo não. Não concordo não. Pode ter uma influência, menos mal. Mas por que Satanás só dá influência, só influencia as pessoas para o crescimento do poderio deles? Ele não vinha tão bem colocando o povo para ensinar os preceitos de Deus em toda a ajudar? Por que de repente, por que Satanás nunca orienta ninguém a fazer uma coisa ruim? É para ele? É só para o bem? Só para crescimento? Só para, ou seja, queria mais poderio. E quando um abismo chama outro abismo, se nós der um dedo, vai outro dedo, vai a mão, vai o pé, daqui a pouco estamos infiltrados em meios que não prestam. Então, eu vou encerrar por aqui, porque já foi, e nós aprendemos sobre a lição de número 7, que diz: o Senhor peleja pelo seu povo. Deus peleja pelo seu povo, e nós aprendemos aqui sobre Asa, Josafá, homens que começaram bem os vossos ministérios, tementes a Deus, e mediante visitas e conversas de outros reis, que não eram tementes a Deus como Acabe, eles fizeram alianças. Deus mandou profetas, videntes, e até eles para orientar que não fizesse aquilo. Eles cauterizaram a vossa mente, não ouviram a voz de Deus e jogaram o povo de Deus em abismos. Lideranças. Você não pode jogar o povo de Deus em abismo com as suas vaidades. A igreja é de Cristo. A igreja não é sua. A igreja é de Deus. Você não tem o direito de fazer aliança com ninguém. As eleições estão chegando. Você não tem o direito de barganhar o povo fazendo aliança com ninguém, não, com político, não. Foi assim que Josafá e Asa fez. E Deus estava atento a tudo. No momento certo, Deus mandava o vidente lá. Então foi isso que nós aprendemos hoje. Liderança. Se proteja de mal alianças. Se guarde de alianças com homens que não temem a Deus. E proteja a igreja de Deus. Você, líder, tem a obrigação de proteger a igreja de Deus.
proteja a igreja, guarda a igreja, livre a igreja desse povo que não teme a Deus. Deus os abençoe, nos guarde e tenha todos um bom dia. E às 16h30 temos um culto na nossa igreja, e às 18h30 temos um outro culto aqui na nossa igreja. Ainda temos hoje 2 cultos para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.